A maternagem é diversa e não admite muitos rótulos, mas há alguns consensos, como o fato de colocar as mães sempre em movimento. Pensando nisso, resolvemos criar uma rede de apoio. Convidamos mulheres de diferentes perfis para trocar ideias, dúvidas, compartilhar experiências e perspectivas diferentes. E falando em rede de apoio, eu vou convidar para começar a primeira pessoa da minha rede de apoio. Diz aí, mãe, qual é a sua questão? Olá, sou mãe de 4 filhos, tenho 2 netos e 63 anos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para as mães. Como que nós, avós, podemos participar da educação dos nossos netos sem gerar grandes conflitos na relação das crianças e dos adolescentes com seus pais? Olá, meu nome é Clarice, eu sou mãe da Maria Alice, de 2 aninhos, e também tenho enteada, a Yasmin, de 12 anos. Respondendo a pergunta da dona Conceição, aqui em casa nós temos a dona Maria, que é minha sogra, que é uma avó muito participativa na educação, tanto das meninas quanto dos outros 4 netinhos, que convivem muito com ela. Eu acho que o segredo da dona Maria, é que ela sabe o limite entre colaborar na educação e intervir na educação, Ela sabe que a gente tem a nossa forma de educar, as nossas convicções, e ela não tenta impor o modo dela de educar. E eu gostaria também de fazer uma pergunta para uma mãe. Aqui nós temos, além da Maria Alice, de 2 aninhos, temos a Yasmin, que é uma criança especial, ela é deficiente auditiva e é autista também. Maria Alice, desde que nasceu, convive com a Yasmin e já está muito bem adaptada às diferenças e às limitações da irmã. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo muito preconceituoso. Eu gostaria de perguntar para uma mãe, como que nós, mães, podemos formar nossas crianças para que elas não sejam adultos preconceituosos e para que elas aprendam a lidar com a diferença do outro. Olá, meu nome é Keila Ariadne, eu sou mãe do Alex, que tem 14 anos. Clarice, em relação a essa sua pergunta, o mundo de fato está cheio de preconceito. E na minha opinião, eu acho que a gente tem a fazer, o melhor que a gente pode fazer é jamais negar que esse preconceito existe. A gente tem que sentar, explicar e mostrar para os nossos filhos para que jamais essas situações absurdas sejam normalizadas por eles. Então, sentar e mostrar: preconceito existe, mas ele não deveria existir. E explicar porque ele é tão gritante e tão dolorido. E eu também tenho uma pergunta. Como é que a gente faz, como mãe, para não sofrer tanto com os nossos filhos, com as diferenças dos nossos filhos, para entender que eles não são como a gente, mas que de fato eles são gente? Eu vou responder a pergunta da Keila. Como a gente faz quando percebe que os filhos da gente têm uma personalidade diferente da nossa? Eu procuro ressaltar o que eu vejo como positivo neles, algumas vezes até falando que eu gostaria de ser como eles. E quando percebo alguma coisa muito diferente do que eu gostaria que eles tivessem, uma característica que eu percebo como negativa, procuro dizer isso claramente. Tento deixar claro também que eu respeito a personalidade deles, mas que, no meu entendimento, eles deveriam ser diferentes. Tento dar exemplos práticos e me colocar sempre à disposição para ajudar a viabilizar essa mudança. A minha pergunta diz respeito a filhos de paternidade diferente. Queria saber o que fazer com a situação de um padrasto que, em algumas ocasiões, defende cegamente o filho biológico e chega a prejudicar o filho que não é biológico. Olha, Cris, eu sugiro que você parta para um diálogo franco, uma comunicação transparente e aberta, que pontue cada situação que você tenha identificado desse tratamento diferenciado. Inclusive, com esses exemplos práticos, ele pode identificar a consequência disso na formação e no comportamento do seu filho, criança ou adolescente. Eu acho que partindo desse princípio de uma comunicação franca, de um diálogo transparente, aberto e linear, então sempre que acontecer, apontar, mostrar e sem colocar dedo, Quando eu falo apontar, não é colocando dedo, mas pontuar essas questões, eu acho que já facilita
essa perspectiva de mudança. Eu já deixo também a minha pergunta. Meu filho nasceu junto vários medos. Tenho medo dele ficar doente, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo do vento, eu tenho medo do sol, eu tenho medo de tudo. Como lidar com isso e fazer com que não prejudique a educação que eu vou dar para o meu filho, que eu não seja uma mãe opressora, controladora. Então, como eu separar os meus medos da educação do meu filho? Meu nome é Fabiola, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 13 anos. Vou responder a pergunta da Flaviane sobre medo que surge com a maternidade. Esse medo, ele existe. Eu tenho, você está tendo, toda mãe tem. É tudo novo, é uma transformação contínua. E saiba que a gente precisa dar oportunidade para esse filho. Mesmo ele pequeno, adolescente ou adulto, ele tem que aprender com a vivência, com o erro. Faz parte da vida. E que quanto mais esse ninho de proteção for mais flexível, mais leve, menos fechado, a sua criança vai ser mais ativa, mais esperta, mais disponível para a vida. Sou mãe de 2 meninas e me acho uma mãe lenha dura. A culpa sempre anda ao meu lado, pois acho que não dou tanto amor o quanto elas mereciam. Como eu consigo esse equilíbrio? O sentimento de culpa precisa ser melhor analisado. É nosso papel, como educadora, impor limites. Temos que exercer a nossa autoridade de mãe como principal condutora na formação dessas crianças, de maneira leve, de maneira a entender que somos também partes desse processo que também está em aprendizagem. Os nossos filhos, quando se tornam responsáveis pelas suas escolhas, terão maior sucesso no convívio social.